Oi, pessoal. Uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia. Não sei em que horário que você está assistindo esse vídeo, mas é um prazer voltar a falar com vocês. Eu creio que eu já conheça todos, né? Mas talvez tenha algum aluno novo na turma que não esteve conosco no primeiro semestre, fazendo o primeiro ano, né? A primeira etapa aí do EJA. Então, para aqueles que me conhecem, caso haja algum aluno novo, né, meu nome é Edson Paixão, eu sou professor de filosofia e estarei com vocês até o final desse semestre aí, ministrando as aulas de filosofia. Então, espero que dentro em breve possamos ter já aula presencial, para que nós possamos ter um contato, para que eu possa revê-los, né? Nós possamos nos rever e discutir, né? Ter discussão sobre alguns temas interessantes que nós temos para trabalhar no decorrer desse semestre. Então, ok, pessoal. Eu estava no período de férias, né? Eu retornei recentemente, semana passada, né? No final da semana passada que acabaram minhas férias, por isso que eu não mandei atividade anteriormente, nem os contactei. Mas vamos lá. Então, hoje a gente já começa com o nosso primeiro tema, com o nosso primeiro assunto. Os que estavam conosco no semestre passado, a gente discutiu sobre a introdução à filosofia, onde surgiu a filosofia, por que ela surgiu, quais que eram os aspectos de estudo, né, da filosofia quando ela surgiu, quais são os ramos de estudo da filosofia. Então, a gente falou que a filosofia estuda a natureza, estuda a política, estuda a ética. E um dos pilares do que a gente vai estudar, do que a gente vai discutir nesse momento, é justamente sobre ética, que é um dos ramos da filosofia, um dos ramos dos quais nós estudamos. Então, nós vamos agora já entrar nesse assunto. Nós já teremos atividades em cima disso. Pessoal, eu vou procurar não ser muito longo, por isso que eu peço que vocês assistam o vídeo, porque eventualmente vocês podem ter dúvidas que já serão sanadas aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal. O que a gente vai ver nessa primeira aula? A gente vai refletir sobre o campo da filosofia, que é a ética. A gente vai estudar sobre ética e moral, no que consiste essas duas palavras, qual que é a semântica dessas duas palavras, inclusive vocês farão uma pesquisa em relação a essas duas palavras. No que consiste valor? O que é valor? Nós vamos discutir também a distinção entre a ética e a moral e conceitos de ética para diferentes filósofos. A gente vai ver como três filósofos diferentes, qual que é a visão que eles tinham no tocante à ética, o que era no que consistia o ponto mais importante da ética para eles. Mas muito bem, a gente começou falando de ética, né? O que é ética? Se eu perguntar para vocês o que é bom e o que é mal, se eu perguntar o que é agora o que é bem e o que é o mal, né? O mal com L. Então, isso é um questionamento que nós fazemos o tempo todo. De repente, o que é o bom, o que é o mal na política, o que é o bom ou mal na educação, o que é o bom ou mal no esporte, sei lá, em qualquer aspecto da vida, né? A gente sempre tem essa dicotomia, né? De bem e de mal. É claro que essa dicotomia ela não é assim tão exata, né? Como a dicotomia, essa separação, né? Essa diferenciação. E um dos aspectos que a filosofia estuda é justamente isso. O que é o bem, o que é bom para o indivíduo, o que é o mal. Então, o campo da filosofia que trata disso é a moral e a ética. E é isso que nós vamos discutir um pouco aqui nesses momentos. Opa, acho que pulou um aqui. Não, beleza. Se eu perguntar para vocês, o que é o bem? O que vocês diriam? Ou, o que é o mal?
O mal, tanto no quanto substantivo quanto adjetivo, né? Que é o mal com U, o mal com L. Isso talvez, se eu pudesse perguntar, né, como a gente perguntava isso em sala de aula, para cada um, talvez cada um fosse ter uma definição diferente do que é bom e do que é mal. Porque a realidade é diferente, a vida, o ponto de partida de cada indivíduo é diferente. Então você não tem algo exato do que é bom ou é mal. É claro que tem algumas coisas que no geral, no aspecto geral, a gente tem uma definição. Ah, isso é bom, isso é mal. Por exemplo, comer. Comer é bom. Acho que todo mundo concorda. Ficar sem comer. Ah, isso é mal. Ah, encontrar o amor da vida. Ah, isso é bom. Ficar sozinho. Aí depende. Tá, alguém fala, não, ficar sozinho é bem melhor do que acompanhado. Para mim é bom. De repente, para alguns é mal. Então, isso é um dos aspectos da filosofia que é trabalhado na questão da ética. A ética busca trazer para o ser humano qual que é o melhor para o indivíduo e o melhor para o coletivo. E o que se trata de algo ruim para o indivíduo e para o coletivo. Então, isso que abrange, né, o campo de estudo da ética. Outro aspecto que a gente vai trabalhar, pessoal, tudo isso que eu estou falando, estou introduzindo, está no texto, né, que vocês vão receber para realizar a atividade. Vou perguntar, o que é valor? Tem até uma definição aqui, né? Valor é a importância dada a alguém ou alguma coisa ou ação. Por que a gente está falando de ética, né? De moral? E o que tem a ver valor? Dependendo da importância que eu dou para algo, isso vai ter um valor moral, um valor ético diferente. Deixa eu dar um exemplo. Tem pessoas, talvez tenham alguns indivíduos, que deem muito valor para a palavra falada. Então, tem certas comunidades que, se você for fazer um negócio, se você deu sua palavra, isso basta. Agora, talvez tenha outras sociedades, puxa, a palavra do indivíduo, nossa, isso não basta, tem que ser reconhecido em cartório, em 3 vias, autenticado por reconhecimento, por firma. Por quê? Porque talvez é uma sociedade em que o valor da palavra não é tão grande. O que vale mais é o que está lá no cartório, ou que está dentro dos aspectos legais. De repente tem uma família que valoriza muito o diálogo, a conversa, né, para resolver uma solução, para resolver um impasse. E de repente para outra família não, o que o patriarca falou, o que o pai, né, ou o que a matriarca, o que a mãe falou, é isso e acabou, não tem discussão. Então, o que acontece? O que é valor? É aquilo que eu dou importância. Então, pode tanto ser uma pessoa, né? Um líder, um professor, uma profissão, alguma coisa, ou mesmo uma ação, né? De repente eu dou muito valor para as pessoas que têm um cuidado especial com os animais. Então, vocês notaram que em vários aspectos da vida, isso muda e de indivíduo para indivíduo, cada um vai ter valores diferentes. Então, no aspecto da moral e da ética, os nossos valores acabam influenciando naquilo que nós achamos importante. Então, de repente, alguém acha muito importante, em algum grupo, de extrema importância, a questão da pessoa professar uma fé, professar uma religião. Talvez para um outro grupo, não. Então, isso é algo mutável, né? Isso muda de indivíduo para indivíduo.
E a gente está falando, né, de moral e de ética, né? O que seria moral e o que seria ética? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Existe uma diferença? Gente, ó, isso é algo que causa uma confusão muito grande, porque a diferença está mais no campo semântico, né? Porque na nossa realidade, a gente muitas vezes acaba colocando as duas dentro do mesmo pacote. Mas, dentro do campo semântico, o que seria moral? Moral, a gente pode dizer que seria a gente ter uma atitude, um pensamento que vem antes da ação que eu realizo. Então, moral é um conjunto de regras que vem antes de uma ação. Então, deixa eu dar um exemplo clássico, né? Roubar. Acho que em todas as sociedades do mundo, você se apropriar de algo que não te pertence é algo imoral. Talvez em quase todas as religiões do mundo, monoteísta, politeísta, no Oriente, no Ocidente, o grupo colocou que é imoral, né? Vai contra a moralidade você se apropriar de algo que não te pertence. Então, a gente pode dizer que moral é um conjunto de regras exógeno, que vem de fora. É claro que eles vêm de fora, mas eles acabam se tornando intrínsecos, né? Algo que faz parte do indivíduo. Porque o meio social no qual a gente vive, às vezes, ele tem valores morais que podem mudar. Só assim, só a gente pensar algo assim muito próximo da gente. Será que roupa, o trajasse, será que o nosso, a nossa moralidade no quanto ao trajasse, será que aqui de São Paulo, será que é igual o do litoral? Será que, de repente, por mais que a gente não tenha muito preconceito quanto a isso, né? Será que seria normal eu andar aqui pelas ruas do Imbu de sunga, uma mulher de biquíni, ou mesmo de maiô? Puxa, isso é meio estranho, né? Isso aqui não é correto, né? Agora, será que se eu estivesse na Praia Grande, tal que tá uns 100 quilômetros daqui de distância, né? Será que de repente você cruzar com alguém na rua de biquíni, ou de sunga, ou de maiô, será que é algo estranho? Eu digo que não, porque volta e meia a gente vai lá, você encontra alguém que talvez que more perto da praia, que está indo para a praia, usando esses trajes. Agora, isso é moral. A gente pode dizer que moral é um conjunto de regras que são externas ao indivíduo. É claro que ele assimila esses valores, mas isso vem antes dele. Então, roubar, não pode andar sem roupa, ou outras coisas, vem antes do indivíduo. E ética? Ética é uma regra que ela pode se ajustar à circunstância. Por exemplo, a gente começou usando na moral, né? Roubar em quase todas as culturas é algo inaceitável. Agora, imagine, tem alguém suviando aí fora. Agora, imagine que eu estou andando na rua, eu olho para o chão e vejo uma carteira. Dentro do aspecto moral, puxa, tá na rua, tem até aquele achado, né, roubado, talvez alguém possa até dizer. Então, tá na rua, eu achei aqui e não tem problema nenhum. A lei, eu não vou ser condenado, não vou ser julgado por ter pego algo que eu achei na rua. Aí entra o campo da ética, porque, de repente, a gente volta e meia se depara com casos, né?
aparece na televisão, a pessoa achou uma carteira cheia de dinheiro, foi lá, procurou o dono. Um dia desse eu vi nas redes sociais uma pessoa que achou uma carteira e tinha uma conta para pagar, e a pessoa foi lá e pagou a conta e postou nas redes sociais, ó, a sua conta lá, eu achei sua carteira e paguei sua conta. Isso vai de indivíduo para indivíduo. Talvez você pense, eu achar uma carteira e não tentar achar o dono, não é certo. Mas talvez outro já pense, não, peraí, eu achei a pessoa que foi descuidada, para mim está tudo bem. Então, a ética é algo que ela é muito influenciada pelas circunstâncias. Ela é circunstancial. Então, essa é a diferença. A moral são regras que vêm antes das ações. E a ética são regras que elas se moldam às circunstâncias. E isso acaba mudando de indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo. A gente pode dizer que a moral é algo que tange mais o aspecto do grupo, e a ética é aquilo que o indivíduo é aquilo como são os valores que ele possui. Olha só, aqui nesse campo aqui fica até mais claro, né? A gente tem uma divisão aqui do que seria moral e do que seria ética, alguns exemplos, né? Então tem aqui, né? Moral é o que já foi decidido, ela permite tudo desde que não desobedeça a princípios. Então é algo que já vem antes do indivíduo. Então, o indivíduo já nasce desde criança, já sabe, você não pode roubar, você não pode mentir, não é correto, né? A ética diz, tudo depende, ela permite tudo, desde que não se faça mal a ninguém. Então, olha só a diferença. A moral já tem algo, é isso e pronto. A ética, ela é mais maleável. Puxa, se isso não prejudicar outra pessoa, não fizer mal a outra pessoa, então talvez não tenha tanto problema. Então, olha alguns exemplos aqui que nós temos no campo de como que a moral vê uma atitude e como a ética vê essa mesma atitude. Olha só, correr nu pela rua é imoral, é vergonhoso. Então, é aquilo, você não vai sair sem roupa na rua, na verdade é até um crime, né? Atentado ao pudor, se você andar sem roupas, né, pela rua. Agora, a ética, ela já tem um aspecto diferente. Correr nu pela rua não será antiético se ninguém for prejudicado, ou caso isso seja necessário para defender a vida. Você sabe que eu vi uma história de uma moça que ela sofreu um acidente e ela estava sozinha em casa e ela precisava de ajuda e ela saiu sem roupa pela rua pedindo ajuda. E algumas pessoas até o ajudaram, né? Lá depois descobriram ela, tal, tudo assim, pela questão moral que nós temos. Mas, olha, ela precisava, não tinha outra opção. Ela tinha que sair sem roupa. De repente, já viram os paramédicos, né? Uma pessoa, ele precisa fazer alguma intervenção ali médica em relação àquela pessoa, o que ele faz? Ele rasga a roupa da pessoa ali para fazer aquela intervenção, né? Moral, não se pode roubar. Então, a moral ela é bem taxativa, não pode, não tem nem que questionar, não pode roubar. Agora a ética, será antiético se prejudicar alguém e se for feito sem ter urgência de salvar uma vida. Gente, ó, quando eu uso esse exemplo aqui, né, de não roubar, né, eu costumo pensar até numa situação bíblica. Certa vez, né, lá os fariseus, né, eles foram interpelar Jesus sobre uma atitude em relação a uma situação que ele teve, e ele pega e ele questiona aqueles líderes religiosos. Puxa, mas Davi, quando teve fome,
ele foi, entrou no templo lá e comeu o que tinha lá dentro. Olha só, Jesus ele pega e coloca o seguinte: não pode comer aquele alimento, mas espera aí. Mas Davi, no momento que ele precisou, ele só tinha uma opção: eu morria de fome, eu comia aquilo, ele foi e comeu. Vocês entenderam como que a moral está muito ligada a regras que já são pré-estabelecidas e a ética ela se molda de acordo com os valores que cada indivíduo tem, com o contexto no qual assim está inserido aquela circunstância? Então, olha só o que diz: não pode mentir. A moral diz que não pode mentir. Agora, já no campo da ética, diz: não será antiético mentir, por exemplo, se com isso você estiver salvando a vida de um inocente. Então, não é correto mentir, mas se minha mentira for impedir que alguém morra, e aí? Então, olha só uma outra definição sobre moral e sobre ética, né? Moral são regras da vida, são regras que já são estabelecidas, aquela que eu devo seguir, ou que um grupo deve seguir, uma sociedade deve seguir. Já ética são reflexões sobre qual a melhor maneira de agir. Quais são as atitudes mais éticas para a nossa sociedade? Moral. Para ser moral, é preciso conhecer as regras morais. Então, você tem que saber, ó, não pode roubar, não pode mentir, não pode adulterar, não pode se apropriar de algo que não te pertença. Aqui na escola, né, não pode colar. Então, o aluno, desde criança, ele fica imaginando... Eu não lembro quando que um professor falou que, pela primeira vez, que eu não podia colar, que eu não podia copiar do colega, mas em algum momento algum professor falou, não sei se foi ali no prézinho, se foi no primeiro ano, nem lembro, faz tanto tempo aí, tantos milênios aí que eu nem lembro. Mas em algum momento o professor falou, a regra é essa. E todos nós sabemos dessa regra, né? Agora, na ética, para ser ética, é preciso desenvolver uma reflexão crítica. Então, a gente começa a questionar valores. Puxa, por que que eu devo ter essa atitude? Por que que eu devo agir dessa maneira? Talvez você pense, por que que eu não posso colar? Por que que eu não posso copiar algo do colega? Por que que eu não posso entrar no grupo lá e perguntar o que que ele respondeu e dar um Ctrl+C, um Ctrl+V e copiar o que o colega fez? É claro que você sabe que isso é antiético, né? E também vai te prejudicar. Porque o seu colega vai adquirir o conhecimento e você não, você só vai ganhar nota. Mas essas são distinções entre a moral e a ética. Mas você nota que é uma divisão assim muito pequena entre as duas coisas? Está mais dentro do campo da semântica, assim, por assim dizer, dentro da nossa vida real, né? Beleza? Vamos adiante. O que nós temos aí? Ah, tá. Então, a gente tem aqui três filósofos, né, que com certeza nós discutimos, nós fizemos algumas atividades em relação a eles no módulo 1 do EJA, né, que vocês realizaram. Então, a gente tem aí Sócrates, que não é o jogador do Corinthians, né, o ex-jogador do Corinthians, por favor. Nós temos Aristóteles e Epicuro. E olha só que interessante. Para esses três, os critérios éticos são diferentes. Para Sócrates, o que é o bem? Qual que é o grande bem para Sócrates? É o conhecimento. Então, o indivíduo adquirir conhecimento, isso é o bem. Então, todas as concepções filosóficas dele estão dentro desse critério. O indivíduo tem que adquirir o conhecimento para sair da ignorância, né? Para sair da minoridade. E o que é mal para Sócrates? A ignorância. Então,
Se o indivíduo não tem conhecimento, isso é mal. Se o indivíduo não adquire mais conhecimento em diversas áreas, não se torna um conhecedor do mundo, isso é mal. A ignorância é mal. Ele não conhecer é mal. Agora, Aristóteles, ele já tinha uma concepção diferente. Então, o que é bem para ele? Para ele, o bem é a felicidade. Então, o que é o mais importante para um indivíduo, para uma sociedade, para uma cidade, dentro do conceito de Aristóteles? É a felicidade. Então, o bem para ele tinha que estar norteado pela felicidade. E o mal para ele é o desequilíbrio. O desequilíbrio seria o indivíduo não estar em equilíbrio, né? Não ter uma felicidade plena, não ter os seus anseios atendidos. Isso é o mal. Já para Epicuro, o bem é o prazer, é o indivíduo se sentir bem. Então, se ele se sente bem, se aquilo dá prazer, dá uma satisfação, uma realização pessoal para o indivíduo, isso é bom, isso é o bem. Agora, o mal para ele é dor. Então, qualquer coisa que não traga prazer para o indivíduo, que traga dor, pode ser uma dor física, pode ser uma dor psicológica, um sentimento contrário, né, o de prazer, isso é o mal. E por que é interessante isso daqui? Os valores éticos de 3 filósofos, se você for acompanhar toda a obra de cada um desses 3, eles são diferentes. O que é a melhor prática, o que é o melhor valor ético para um é diferente para outro. Porque isso está muito baseado no que cada um deles, ao que cada um deles atribui maior valor. E os nossos valores éticos e morais, muitas vezes eles estão, muitas vezes não, sempre eles vão estar atrelados ao que nós damos mais valor. Então, dentro disso que a gente discutiu, que vocês receberam um texto aí, um PDF, né? Que tem as atividades as quais vocês irão realizar. Eu vou discorrer sobre as atividades, depois eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo e como que vocês vão entregar essa atividade. Então, primeira coisa aqui, atividade 1, tem no texto lá uma parte que diz aqui, né? Leia o trecho do preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, reflita e escreva em folha avulsa, você vai escrever lá no formulário que eu vou mandar para vocês. Como eles se manifestam no nosso cotidiano. E a ausência desses valores, como nos sentimos e nos posicionamos. Né? Então, você vai ler esse trecho aqui da Constituição da República, né? O preâmbulo, né? Da Constituição, e vai refletir sobre ele, vai escrever como que isso que está aqui se manifesta na nossa vida cotidiana. E a ausência deles, né, que talvez estejam aqui, mas não são uma realidade, e como que você se sente e como que você se posiciona. Então, vamos ler aqui o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinando a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. Já falar fraterna, né? Pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Então, olha só o que diz aqui, né? Então, a pergunta diz, dentro desses aspectos aqui, escreva, né, como ele se manifesta no nosso cotidiano, ou a ausência desses valores, né? Como que você se sente e se posiciona, e pode até dar um exemplo. Eu vou começar aqui, olha só, será que no Brasil, no Estado democrático do Brasil,
todos nós gozamos de direitos sociais individuais? Um direito social é ter direito à educação, ter direito à saúde, ter direito à moradia. Será que todos nós temos isso? Uma pergunta a se pensar, né? Você vai responder. Se você acha, nossa, isso aqui nós temos no Brasil, né? Liberdade. Será que todo mundo no Brasil é livre? E segurança? Será que você pode sair em qualquer lugar que não tem problema, você não tem medo de andar, de repente, com seu celular ou com seu carro, não sei, com algum bem que você tenha? Será que você tem segurança? Ou mesmo a sua integridade física, né? O Estado proporciona isso para você? O bem-estar, né? Estar feliz? Desenvolvimento. Será que o Estado proporciona que o indivíduo ele possa se desenvolver em todos os aspectos físicos, mentais, intelectuais? Será que o Estado proporciona isso? Igualdade. Será que somos todos iguais? Será que o Estado brasileiro proporciona para todas as crianças, para todos os indivíduos, as coisas são iguais? Será que a polícia, ou que é um braço do Estado, né, do poder público, trata de maneira igual um adolescente que mora no Morumbi, branco, e um adolescente que mora na periferia, na zona sul de São Paulo, talvez aqui no Imbu, e negro? Será que é igual? Será que nós temos uma sociedade pluralista, ou seja, que aceita os diferentes de maneira igual? Se a pessoa é heterossexual, se a pessoa é homossexual, se a pessoa é transexual, será que todas essas pessoas elas são aceitas pelo Estado brasileiro, pela comunidade, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem? Então, essas perguntas que eu fiz é o que você vai responder. Se realmente isso se manifesta no nosso cotidiano, se a gente tem isso ou se não tem. Aqui pede um exemplo, né? Então, vou dar um exemplo. Segurança. Gente, será que aqui no Imbu, né? Não sei se você está no Santo Eduardo, se você está no Dom José, se você está no Jardim da Luz, não sei qual bairro que você está aqui no Imbu, talvez nem esteja nenhum desses bairros que eu citei, mas será que o governo do estado, a prefeitura, né, que são responsáveis pela segurança pública, será que eles proporcionam isso para a gente? Eu sinto em dizer, pelo menos é uma opinião pessoal minha, que está pedindo um exemplo, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente não tem o Estado não proporciona segurança como deveria prover de acordo com a Constituição. É tanto que a gente tem medo. De repente, eu estou gravando essa aula aqui, são mais de 11h30 da noite. E que é mais tranquilo, né? A rua está mais tranquila. Você ainda vê uns barulhos de moto, de repente alguém assoviando aí na rua, mas tem bem menos pessoas passando na rua. É claro, as pessoas estão dormindo, né? Mas talvez muitas pessoas não estão na rua também porque tem medo, né? De ser assaltada, ou mesmo de sua integridade física, ou mesmo pela sua vida. Então, isso é um exemplo, né? Que você pode usar dentro do preâmbulo da Constituição, que é algo que não é atendido, é algo que nós não temos, né, na nossa sociedade. Você pode usar outros exemplos, aqui fala a igualdade e justiça. Será que nós temos igualdade e justiça? A gente volta e parece que agora, né, a gente tem algo que não existia no passado, né, que são pessoas munidas com câmeras a todo instante, que são os nossos celulares, né? Então, aquilo que já acontece há muito tempo agora está ficando escancarado. Então, um jovem
que tá no shopping trocando um relógio lá para o pai, de repente ele é acusado de roubo e é espancado, e ele tem a nota fiscal, tem tudo, e de repente só pela cor da pele dele ele é agredido. A gente tem N casos, né, que volta e meia surgem aí na mídia, né, tem surgido de violência policial, de violência da iniciativa privada, né, de mercados, de shopping, coisas do tipo. Então, isso é um direito que todos nós temos, mas será que isso está assegurado? Então, dentro dos aspectos morais, né, a gente deveria ter isso. A gente deveria ter igualdade e justiça, mas será que isso existe? Então, é isso que você vai responder, é isso que você vai trabalhar para responder nessa primeira atividade. Atividade 2 é bem simples, né? Você vai pesquisar em dicionários, né, ou em sites da internet, o significado das palavras ética e moral. E você vai registrar isso, né? Eu vou mostrar depois para vocês aonde que vocês vão escrever isso. Caso vocês, não tenham acesso, não consigo acessar o formulário do Google, então você vai poder, desculpa, você vai poder preencher lá, vai imprimir de alguma maneira, ou vai escrever no seu caderno, e depois você me chama aí e a gente dá um jeito de coletar lá a sua resposta. Mas o ideal é que você faça lá no formulário. Então, é isso que você vai fazer. E, em seguida, com suas palavras, responda a próxima questão. Então, você fez essa pesquisa, né, sobre ética e moral. Aí agora vai vir a próxima questão, né? Dentro do aspecto, né, da ética e moral que você pesquisou e do que a gente já discutiu dentro de sala de aula, gente, os valores morais, eles mudam de acordo com a sociedade, de acordo com o indivíduo, de acordo com a época. Então, no texto lá tem lá, qual era a condição da mulher na ordem social do Brasil do século XIX em relação à família e à educação? Então, século XIX, né, vocês sabem, né, é de 1800 a 1900, tá? Século XIX, né? O século XX é de 1900 até 2000. Então, algum professor aí, o de história, provavelmente já explicou para vocês isso. Então, não vou nem me deter explicando isso. Então, qual era a condição da mulher na ordem social do Brasil no século XIX em relação à família e à educação? Então, você vai explicar isso, né? Dentro do aspecto ético e moral. Você entende que a emancipação da mulher significou uma mudança na moralidade da sociedade brasileira? Justifique sua resposta. Pessoal, então, o que é emancipação? A mulher passou a ter direitos. A mulher passou a poder existir independente do masculino, independente do homem, ou do pai, ou do marido, ou do irmão, né? Olha só, isso aqui não está na atividade. Eu peguei um trecho de um livro, né, que é o Curtiço, né, de Aloysio Azevedo, né? Quem não leu ainda, procure ler. Eu acho que o professor de língua portuguesa, em algum momento, vai trabalhar esse livro com vocês, né? Até que vocês estão no segundo ano, né? E vocês estudam sobre o realismo. Mas olha só esse trecho aqui. A filha era a flor do cortiço, chamavam-lhe Pombinha. Tinha o seu noivo, o João da Costa, mas Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. É que a Pombinha, ossando aliás pelos 18 anos, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo da puberdade. Por coisa nenhuma desta vida consentiria que sua pequena casasse antes de ser mulher, como dizia ela. Entendia que não era decente, nem tinha jeito dar homem a uma moça que não fora visitada pelas regras. Olha só, no século XIX, né? Não sei se você conseguiu entender esse texto aqui, mas você tem lá a personagem Pombinha, né? Filha da Dona Isabel, que ela tinha um grande trauma. Ela estava nos seus 18 anos
E, como diz aqui, o cruento tributo da puberdade está se referindo, eu creio que vocês já entenderam do que se trata, mas está se referindo à menstruação. E a mãe diz, puxa, ela não pode se casar porque ela ainda não teve a primeira menstruação, e se ela se casar, se ela não menstruou ainda, como é que ela vai poder prover o marido de herdeiros? Então você tem uma sociedade no século XIX que a mulher ela é criada para se casar e ter filhos. E era isso que era a função dela. Era casar e ter filhos. Ela, no mercado de trabalho, estudar, fazer faculdade. Você é louco, mulher, fazer faculdade? Isso é o século XIX. Só que no século XX houve uma revolução nos valores. Então, aceitou-se, quer dizer, aceitou-se não, na verdade, a mulher foi à luta, né, pelos seus direitos e ela pôde ter autonomia para poder ir ao mercado de trabalho, poder ser independente, não, porque no século XIX a mulher ela só tinha razão de ser se ela estivesse atrelada de alguma maneira a um homem. E isso mudou no século XX. As mulheres começaram a estudar, as mulheres começaram a ter direitos políticos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil se tornou uma república, né? Ou seja, você não tinha mais um sistema monárquico em 1889. Então, o Brasil se tornou uma república, não tinha mais um rei. A partir daquele momento, a gente no Brasil passou a ter um presidente. E olha só, as mulheres até 1930 não votavam. Só quem votava eram os homens. Então, isso, se eu pensar em história, né, não é um período tão longo, não está tão distante da gente. Talvez existam pessoas vivas, né, ainda hoje, que quando eram crianças, ou talvez alguém que tenha 115 anos, que não tinham direito de votar. Isso era algo que estava destinado tão somente aos homens. Então, o que que houve? Houve uma mudança. Até naquela época, isso era as pessoas, não, isso era aceitável. A mulher no mercado de trabalho não era algo aceitável, né? Então, dentro do aspecto que você pesquisou, dentro moral e ética, né? O que que significou essa mudança na moralidade da sociedade brasileira? A emancipação, o fato da mulher ter autonomia, poder estudar, trabalhar e fazer N coisas. Beleza? A próxima pergunta, a próxima atividade é, a partir das orientações, indicações do seu professor da discussão de aprendizagem sobre o tema, elabore por escrito a sua compreensão dos seguintes trechos. Então, vocês têm lá 3 textos, né? O primeiro diz: o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para acobertar a tentativa contra a sua dignidade e integridade. Então, o que esse texto diz? Você vai ler, vai compreender, né? Está falando um pouco sobre os valores éticos, né? Pelo qual os médicos, né, são obrigados a seguir. Então, que ele tem sempre que atuar, né, para beneficiar o ser humano. Ele deve usar o seu conhecimento só para o bem-estar, né? Nunca pode usar para causar sofrimento, né? Nem físico, nem moral. Então, você vai explicar o que você entendeu desse texto dentro do aspecto ético e moral. E a gente aqui tem um outro texto. A educação ética e moral deve ajudar na análise crítica da realidade cotidiana e das normas sociomorais vigentes, de modo que contribua para idealizar formas mais justas e adequadas de convivência. Então,
está falando aí que a educação nos valores éticos e morais vão nos ajudar a compreender a realidade que nós estamos inseridos. Então, quando a gente compreende quais são os valores morais, lembra do preâmbulo que a gente leu? Aquilo ali são as regras que todos nós devemos seguir, né? Igualdade, bem-estar físico, educação, né? Isso deve abranger todos os seres humanos. Então, isso é um valor moral. E na ética, como que isso se aplica a cada indivíduo, a cada grupo social? A próxima, o ser humano vive em sociedade, convive com outros seres humanos e, portanto, cabe-lhe pensar e responder a seguinte pergunta: como devo agir perante os outros? Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil de ser respondida. Ora, esta é a questão central da moral e da ética. Então, como devo agir perante dos outros? Já parou para pensar nisso? Como que eu devo agir em sala de aula? Como eu devo agir no meu local de trabalho? Como eu devo agir no relacionamento? Como que eu devo tratar o meu cônjuge? Como que eu devo tratar os meus pais? Sabe, tudo isso tá dentro do campo de estudo da moral e da ética. Então, você vai explicar dentro da moral e da ética qual que é o seu entendimento, a sua compreensão sobre esses três textos. E como que você vai fazer isso? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Voltei aqui. Eu vou mandar para vocês. Primeiro, deixa eu achar aqui. Eu acho que é. Primeiro, vocês vão receber esse texto aqui em PDF, né? Então aqui tem uma explicação, né, sobre isso que nós estamos discutindo. Tem as atividades aqui dentro do PDF, né? Então ele tem 3 páginas. Então aqui tem uma explicação, né? Tem as atividades que vocês vão desenvolver, tá? Tem isso daqui. Então beleza. Isso aqui eu já vou mandar no grupo, né? Já está no grupo aqui junto com esse vídeo. Agora, vamos à atividade, né? Onde é que ela está? Deve estar aqui. Isso. Eu vou mandar o link para vocês, que é só clicar em cima. Você clica, não tem muito segredo. Clicou em cima, mesmo que não esteja logado com o e-mail institucional, você vai cair aqui. Então, aqui, você vai colocar o seu e-mail, né? Vai colocar a sua série, né? Se é segundo EJA A ou segundo EJA B. Aí preencheu. Vai colocar o seu nome completo. Eu nem vou pedir número para vocês, né? Eu sei que talvez muitos nem saibam, né? Quais são os seus números, então isso não está sendo cobrado. E aquelas perguntas que eu fiz, você vai poder responder todas elas aqui. Olha só que prático. Você vai lá com o seu celular, clicou no link para esse formulário que você vai receber lá no WhatsApp, clicou no link, vem aqui e responde. Então, respondeu a primeira, lá, né, do preâmbulo da Constituição, que você vai ler e vai explicar lá, né, como que eles se manifestam. Aqui tem a segunda, né, pesquisa em dicionários, em sites, né, o significado das palavras ética e moral. O terceiro ali, né, a partir da pesquisa e orientação, qual eram as condições da mulher na ordem social do século XIX, né, tal. Lá no slide, né, eu mostrei aquele texto, né, que não faz parte da questão, foi mais para a título de orientação. E aqui, lembra os 3 textos que vocês vão explicar qual a compreensão que vocês tiveram deles? Eu separei cada um deles aqui para que você possa responder. Tudo aqui no seu celular, no seu computador, no meio que você tiver acesso. Tudo super tranquilo. Assim, mas qualquer dúvida,
me chamem aí pelo WhatsApp. E é isso, essa foi a explicação da nossa aula. Essa é a atividade a qual vocês realizarão. E estou aqui para sanar as eventuais dúvidas as quais vocês venham a ter. Então, não se acanhem. Só um detalhe, né? A preferência para tirar as dúvidas é quarta ou quinta. De segunda a sexta até as 4 horas da tarde, você pode... de segunda a quinta, você pode me chamar à noite. Se eu não estiver dando aula para outra turma, em algum momento eu vou respondê-los, né? De segunda a quinta, até as 9, 10 horas, né? Se estiver acordado aí, pode mandar lá as perguntas lá que a gente vai procurar atendê-los. E sexta-feira até as 5 horas. Sábado e domingo, às vezes tem alunos, né, que mandaram lá alguma dúvida no sábado e no domingo. Acho que não vocês, acho que foi da outra turma. Sábado e domingo, eu não vou respondê-los, né? Eu tenho que dedicar tempo para alguns compromissos que eu tenho, para minha família, né? Então, não estarei atendendo, tá ok? Mas de segunda a sexta, estarei aí à disposição para tirar as dúvidas, tá ok? Muito obrigado aí pela atenção. Espero que todos continuem bem. E por hoje é isso, tá ok? Até a próxima.